Em 2014, a DC Comics e a Warner Bros., claro, já que faz parte da Warner, resolveu pegar e adotar uma estratégia um pouco diferente. Enquanto os grandes estúdios estavam fazendo os filmes do universo compartilhado da Marvel no cinema, dos filmes, tivemos os filmes live actions também do Superman versus Batman, da Mulher Maravilha, etc. O que acontece é que foi feito uma linha de filmes de animação com universo próprio compartilhado. E desses filmes, um dos primeiros é justamente um filme do Batman chamado O Filho do Batman, que adapta uma história clássica dos quadrinhos recentes para o mundo dos filmes de longa-metragem de animação. E é a nossa, justamente, foco do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar de O Filho do Batman. Então, primeiro, vamos dar um pouco de contexto, que mesmo não sendo necessário para entender a trama, vai ajudar a deixar tudo mais saboroso, diga-se de passagem. Em primeiro lugar, vamos dividir em duas partes. A questão do como surge justamente esse universo novo de filmes de animação, e dois, um pouco as suas origens nos quadrinhos. Em primeiro lugar, os filmes de animação eles são reordenados e criado um universo próprio a partir de um filme chamado Ponto de Ignição. Nos quadrinhos nós tivemos uma saga, uma grande saga envolvendo várias revistas, chamada Ponto de Ignição, no qual Flash volta para o passado para tentar salvar a mãe dele. Isso gera consequências que ele não percebia do futuro, e ele muda novamente o passado para evitar que o caos se estabeleça, já que nessa linha do tempo, quando o Flash o caos que ele causa leva o planeta à beira de uma terceira guerra mundial, né, envolvendo super-humanos, ele consegue modificar o passado e normalizar o mundo, e gera justamente uma nova realidade, que é o mundo dos super-heróis da DC e da Liga da Justiça, que perdurou por ainda mais uns 10 anos depois disso nos quadrinhos. Depois a gente pegar novas reformulações. O que acontece é que essa saga inspirou várias outras produções. Nós tivemos uma versão do Ponto de Ignição no seriado do Flash da Warner Bros. Nós tivemos filme com o nome de Ponto de Ignição, filme live action mesmo, estrelado pelo Flash nos cinemas. E nós tivemos também uma animação chamada Ponto de Ignição. E o que acontece é que ela não é necessária de você entender ela, assistir ela para entender os outros filmes, mas só para dizer que a partir dessa animação do Ponto de Ignição, essa animação de parceria do Flash com o Batman, nós tivemos uma mudança no universo, e a partir daí toda uma sequência de filmes interligados, não apenas do Batman, mas também de vários outros heróis da DC, inclusive Liga da Justiça versus Jovens Titãs, por exemplo, entre muitos outros, né? E vários filmes que tiveram o Batman também como co-estrela, como, por exemplo, Liga da Justiça Sombria. Então, só para vocês pegarem e se situarem. E o que acontece? Nesse mesmo ano de 2014, vai sair o filme O Filho do Batman. Sendo que, qual é a história desse filme? Aqui nós temos o Batman tendo que lidar com a chamada Liga dos Assassinos. Para quem não conhece, a Liga dos Assassinos é, sim, o mesmo grupo que aparece nos jogos do Assassin's Creed. Pois nós tivemos, de verdade, um grupo dos assassins séculos atrás no Oriente Médio, que era liderado por uma figura considerada lendária chamada Ra's al Ghul. Existia um número limite de informações que a gente consegue justamente dessa ordem, por ser uma sociedade secreta, né? Uma coisa que é muito ninjas do Oriente Médio, diga-se de passagem, né? Mas que realmente existiu de verdade, e que originou várias lendas. E no universo do Batman, a ideia é que essa ordem secreta realmente era comandada pelo Ra's al Ghul, que aqui seria um imortal que fazia periodicamente um ritual que deixava justamente ele sempre renovado, mais jovem, forte, etc. E o que acontece? Só que em O Filho do Batman, nós temos uma crise interna, uma guerra interna pelo poder da ordem do Ra's al Ghul, já que ao longo dos séculos se tornou extremamente forte, poderosa, uma super sociedade de assassinos, com Ra's al Ghul tendo como grande objetivo dominar o mundo, claro. Só que acontece, ele teve filhos, entre eles uma filha chamada Talia, e a ideia básica é que ele sempre pretende fazer com que a linhagem dele seja o mais inteligente e forte possível, já que ele considera que a linhagem dele que deve governar a Terra. E o que ocorre é
que a filha dele teve um filho com o Batman anos atrás. Filho esse que o Batman não sabia, porque ela pegou e na época tinha manipulado o Batman. Inclusive, para pegar a criança, quando nascesse, ela fosse treinada, essa criança, para ser membro da Sociedade dos Assassinos desde pequeno. Isto é, uma super sociedade secreta de assassinos pelo mundo e que seria treinado justamente por um guerreiro imortal com séculos e séculos de conhecimento acumulado. E por que o Batman? Justamente porque ele é considerado uma das mentes mais brilhantes do planeta. Inclusive, vamos dar uma pausa aqui para falar um pouquinho da questão dos quadrinhos, que, número 1, o Batman é considerado um dos seres mais inteligentes do planeta, no mesmo nível do Lex Luthor. Só que enquanto o Lex Luthor só usou isso para nível empresarial e nível mais científico, construindo várias aparelhos diferentes de combate, o Batman, aqui, ele é tanto um lado cientista quanto tem toda a questão da capacidade de combate dele, treinamento físico e do foco também usado para investigação forense, isto é um conhecimento utilizado para analisar o crime, detectar criminosos e por aí vai, né? Então, aqui temos um universo onde um Batman é um super gênio e por isso ele construiu todos os equipamentos dele. Lembrando que isso pode parecer meio doido, mas uma coisa importante, no primeiro Batman que eu assisti na minha vida, que foi dos seriados dos anos 60, que era divertidíssimo, diga-se de passagem, aquele clima bem de comédia, episódios duplos, aquelas onomatopeias quando você batia nas pessoas, o que acontece? No seriado dos anos 60, o Batman era colocado como um cientista que criou tudo aquilo. Inclusive com os vários adversários do Batman sendo muitas vezes super gênios de determinada área, só que ficaram tão obcecados com algo que ou enlouqueceram ou se tornaram criminosos para poder pegar, colecionar e acumular tudo aquilo daquela área, sabe? Então, já o Batman seria um super gênio e que, inclusive, ele não adota o Robin no seriado do Batman dos anos 60. Ele é um discípulo dele, ele é um... A ideia básica é que o Bruce Wayne é o tutor de um futuro de uma família, dos filhos de uma família, do filho de uma família bilionária, o Robin. E o que acontece, e ao mesmo tempo ele consegue confiança suficiente para poder pegar e treiná-lo também como... no mundo da superciência da Batcaverna e também como um futuro herói para salvar Gotham City também. Então a ideia básica do Batman super gênio foi a primeira versão do Batman que eu conheci na minha vida, sabe? Então, muito menos do que, o milionário triste que combate o crime, atormentado. Não, a primeira versão foi o super gênio da ciência que usa essa ciência para poder pegar e ajudar a população a viver melhor, diga-se de passagem. Depois nós tivemos trocentas versões diferentes, né? E como eu disse, essa versão é uma versão de TV criada para ser uma coisa mais comédia. A gente tinha anos antes versões completamente diferentes disso nos quadrinhos, mas não vamos entrar em detalhes. Então, retornando aqui, então o Batman, ele descobre que ele foi manipulado, que ele tem um filho, e a ideia básica é que a criança está sendo apresentada para ele, porque a Ordem dos Assassinos não é mais um local seguro, já que quem matou o Ra's al Ghul quer agora pegar e matar todo o resto da linhagem para não ter mais concorrente e assumir o comando de toda a mega cadeia que ele tem global de super assassinos e de vários negócios disfarçados, diga-se de passagem. Então, ao mesmo tempo que quer pegar os segredos do ritual, ao mesmo tempo o vilão que quer pegar os segredos do ritual da imortalidade, né, para seus fins próprios. Então, o Batman tem que pegar e cuidar da criança. Problema básico, essa criança foi criada desde pequeno, sendo colocada como você é o futuro grande líder da humanidade. E ao mesmo tempo ele não foi criado para cuidar e ajudar as pessoas. Os únicos sentimentos dele são do tipo que ele deve ser servido por todo mundo e que ele é um mega assassino matando quem aparecer na frente dele. Então vocês imaginam o nível de arrogância e egoísmo que tem essa criança e ao mesmo tempo sendo extremamente difícil de controlar, já que ele tem habilidades absurdas com artes marciais ou qualquer tipo de arma branca, além de ter uma mente
extremamente inteligente. Inclusive, isso vai para outra reflexão importante. Inteligência e moralidade, elas não são ligadas, gente. A pessoa pode ser super inteligente e pode ser a pessoa mais arrogante e escrota possível com os outros, sabe? Lembrando uma coisa importante, se vocês estiverem gostando do vídeo, nós temos finalmente link da Amazon filiado, galera. Então, aqui temos link, inclusive link de produtos do Batman. Se vocês quiserem pegar e ajudar o canal, entra lá, dá uma olhadinha, como é da Amazon, tem brinquedo, tem caneca, tem até gibi do Batman pra vocês comprarem. Claro, sempre pegar aquele cuidado de fazer as compras, não cair no consumismo desenfreado, só gastar aquilo que você tem no bolso, não gasta mais não gasta em exagero, né, gente? E só se você puder colaborar. Isso é, se você já tiver alguma ideia de uma compra, pode pegar e comprar lá. E lembrando, não precisa ser especificamente produto do Batman. Tudo que você comprar dentro desse link, seja uma toalha, um garfo, 1 quilo de açúcar, você já pega e já dá uma graninha aqui pro canal. Então, vamos prosseguir aqui. Então, o Batman tem 2 problemas para lidar. Tem a questão justamente de uma sociedade secreta de assassinos que já era problemática, estando em guerra interna, com um cara ainda mais doidaço que ainda assumiu o controle, né? E ao mesmo tempo ele tendo que cuidar do filho que simplesmente quer sair sozinho, a criança, para pegar e se vingar de quem matou o avô dela, né? E ao mesmo tempo não é simplesmente uma criança vingativa. Estamos falando de uma criança extremamente problemática, diga-se de passagem. Então, tem todo o processo de como o Batman não pode ser simplesmente o Batman. Ele tem que ser um pai agora. E uma coisa importante, aqui aparece também o Asa Noturna, que foi, quando pequeno, uma criança órfã que o Batman adotou, criou praticamente como se fosse um filho, virou o primeiro Robin e depois acabou criando sua própria identidade de super-herói. Então, quando ele aparece aqui, nos é mostrado como a questão não é simplesmente o Batman cuidando de uma criança. A questão é, cada criança tem um gênio totalmente diferente. Alguns mais alegres, outros mais introvertidos, outros mais ultra agitados, outros mais curiosos, outros mais retraídos, né? Então, não é você copiar e colar a fórmula que você fez para pegar e criar uma criança que vai pegar e funcionar na criança seguinte. E cuidar de uma criança não significa apenas dar casa, comida, roupa lavada, significa dar instrução moral para ela. Então temos todo o processo do Batman instruindo para a criança como matar errado, como a ideia dele não é do tipo, você deve dominar a humanidade, mas do tipo, gente, você deve aprender a ser um ser humano bom com as outras pessoas, sabe? Não é o caminho da escravidão e da dominação dos outros o caminho do Batman, sabe? Inclusive temos até, mais pra frente a gente vai ter, depois uma sequência, sobre a questão do garoto tendo que descobrir o seu próprio caminho, né? Afinal, ele não pode se definir apenas como filho de tal pessoa ou neto de tal pessoa. Ele tem influências de tudo quanto é canto, tanto da família, das pessoas ao redor. Então, o que ele vai fazer com isso, como ele vai criar sua própria identidade, né? Então, temos justamente todo esse processo de investigação ocorrendo em Gotham City, né? E indo para outros cantos do globo para tentar justamente descobrir o que está acontecendo nesse processo, né? E ao mesmo tempo é interessante que tem alguns crimes em Gotham que estão acontecendo que estão indiretamente relacionados com isso, onde temos justamente roubos feitos pelo Crocodilo, que você descobre que ele foi modificado geneticamente para ficar ainda mais poderoso, né? Então tem alguma empresa de biotecnologia fazendo experimentos genéticos secretos para criar algum tipo de super soldado de alguma forma, né? E que está conectado diretamente, justamente, a essa sociedade dos assassinos e ao assassino secreto que pegou e está justamente querendo tomar conta dessa sociedade, né? E uma coisa importante, para quem não conhece, o Crocodilo é um vilão clássico do Batman. O que acontece? Ele nasceu com uma mutação que gera certas deformações dele, gera um corpo que lembra escamas, né? E o que acontece é que ele acabou desenvolvendo uma força extremamente forte. Então ele não é um mutante estilo X-Men, ele é um mutante só que um pouquinho mais próximo do nosso
mundo atual, diga-se de passagem, né? E que o coitado acaba vivendo nos esgotos por ser justamente repelido por boa parte da humanidade, né? E aqui ele aparece, só que tendo modificações para ficar mais parecido com um crocodilo mesmo. Então o Batman já sabe, eita, alguém tá roubando produtos químicos para fazer modificação genética e tem conhecimento suficiente para fazer modificação genética, porque já criou justamente um assassino mais elaborado usando um vilão clássico meu. E aí, o que está acontecendo? Então, ao longo do filme, a gente não vai ter apenas guerreiros ninja aparecendo, como vamos ter também monstros mutantes que vão surgindo justamente à medida que o Batman vai desenvolvendo essas conspirações e como elas se alinham entre si. Então, eu acho bacana justamente isso, que temos um núcleo emocional importante que é do Batman, tentando se vincular com o filho e tentando fazer com que o filho não vire apenas uma máquina de destruição. E é bem interessante, porque na prática o filho, ele é sem identidade nenhuma. O filho, ele tornou-se apenas uma cópia do sonho do avô, e o Batman tá tentando desconstruir isso e mostrando, você não precisa destruir tudo aquilo que vê pela frente para conseguir seus objetivos, e você não precisa se mover apenas pela vingança. Claro que existe aquela coisa do Batman, ué, mas o Batman não se move só pela vingança? Então, o Batman se move pela vingança, mas não deixa ser consumido por ela, e não vira uma máquina de destruição em massa por causa disso, ou pelo menos ele tenta, diga-se de passagem, né? E nisso tudo, como eu disse, a gente vai ter ainda como super-herói o Asa Noturna ajudando o Batman, o Alfred dando conta do recado, e é bem interessante como o Alfred joga na cara do Batman, olha, ele é bem parecido com você quando pequeno, né? Então, a gente pode se ver com essas frases e com justamente o Bruce pensando justamente isso, o Bruce Wayne e o Batman, né? Pensando até onde ele tem que se confrontar, não deixa de ser uma forma do Bruce e do Batman tendo que se confrontar com ele mesmo quando pequeno, com a personalidade obsessiva e meio perturbada que ele desenvolveu nos primeiros anos de criança, quando perdeu os pais, né, querendo fazer justiça, etc, né, e até onde ele tem que, vendo isso novamente na frente dele, né, afinal o cara perdeu o avô na frente, que é vingança, né, então até onde ele tem que pegar e garantir que essa criança caminhe um trajeto menos sombrio do que ele nesse processo, sabe? Então, o Batman aprendeu a crescer, aprendeu a lidar com as pessoas, fazer amizades, fazer alianças, e o coitado não tem nenhuma rede de amigo, não tem nenhuma rede de apoio, ele só tem a mãe, e o resto são apenas servos ninjas do mal que pegam e servem ele, ou melhor, servem quem tiver no comando da Liga dos Assassinos, sabe? Então, é bem interessante isso. A gente não pega e chega a ter um conflito do Damian Wayne Damian Wayne, que é Damian é o nome do menino, com o mundo em si, porque como eu disse, ele é muito inteligente, sabe como as coisas funcionam. Mas o fato dele ser arrogante faz com que realmente ele esteja em conflito direto com qualquer tipo de autoridade perante ele. Conflito que até certo ponto é importante, o próprio Batman ele não se submete totalmente às autoridades, porém, ele não pode, ele tem que aprender a escutar as pessoas, e que existe gente com ideias e conceitos que ele pode aprender com todo mundo, já que ele aprendeu que o único que sabe, conhece tudo, melhor as coisas do universo é o avô. Então, e aqui ele tá aprendendo que talvez o avô não conhecesse tudo e talvez o avô tivesse sérios problemas, diga-se de passagem, afinal, ter uma super liga de guerreiros para pegar e tentar dominar o mundo não me parece uma ideia das mais saudáveis, especialmente para uma criança, um modelo nada adequado, diga-se de passagem, né? Então a gente vê todo esse pessoal, então a gente vê tudo isso pegando, combinando do Bruce pegando, desvendando os mistérios, o Damian pegando, ele aprendendo pouco a pouco até virar um novo Robin sob supervisão do Batman, para pegar e desvendar esses mistérios, para descobrir quem matou o avô dele, só que sem se deixar consumir pelo sentimento de vingança, até pegar e culminar finalmente na conclusão do filme, desvendando toda essa trama de quem pegou e tentou pegar e tomar justamente o domínio da Liga dos Assassinos, né? E vocês, já conheciam esse filme? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com os seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!